vamos lá? Segundo o público que o livro não foi por causa de uma maçã comunica. É o povo batizado, o povo que já está em aliança com Jesus Cristo, o povo das igrejas, denominações, seja católico, protestante, seja um bandista, espírita, não importa. Se você tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esse livro é para você. Essa mensagem vai te trazer uma perspectiva muito inovadora e muito interessante a respeito do que aconteceu no Jardim do Éden e que ocasionou tudo isso. Tudo que a gente está vivendo hoje está acontecendo por causa do que aconteceu lá. A gente está num planeta perfeito, num sistema perverso, destruidor, né? Um planeta prisão onde todos estão condenados à morte. Todos já nascem condenados à morte. Um grupo de pessoas é dominado, né, pela maldade o tempo todo na maldade, entendeu? Emprestando, doando as suas vidas para praticar maus atos, isso desorganizando o planeta inteiro. Tanta destruição acontecendo por causa disso, por causa das más ações desses indivíduos. E a gente olha em torno e fala, meu Deus, e aí? Então, para que a gente comece a entender, a gente precisa ir lá para o Jardim do Éden. Porque o objetivo de Deus de construir uma nação sacerdotal foi para refinar uma linhagem da qual viria o Salvador e também foi para dar esse testemunho, para explicar para a gente o que aconteceu. Olha, vocês estão nessa situação por causa disso. E o livro da Gênesis, ele começa explicando o propósito da criação, a função dos seres humanos, a estrutura, o propósito, a gratuidade, a gentileza do que foi criado, a liberalidade do que foi criado, a queda, o motivo da queda, tudo isso foi colocado sob responsabilidade da nação de Israel, de uma tribo que ficava no meio e as outras ao redor, protegendo esse livro para que esse testemunho chegasse até a gente. E agora chegou a hora da gente entender, porque até agora a gente tem percebido essa mensagem do que aconteceu no Éden como se fosse uma história, um conto, né? Como se fosse, de repente, uma parábola, mas na verdade um livro selado, um livro... A gente tem no livro de Daniel e no livro do Apocalipse livros selados, né? Um livro que agora você pode saber o significado dele e um livro que você não pode saber o significado dele. Por quê? Porque ele está selado. Ainda que você leia, você não vai conseguir saber o resultado, o significado do que está escondido ali. Está escondido um segredo, está criptografado. Só quem tem a chave de criptografia pode entender o que está escrito ali. Né? Então agora o livro da Gênesis, essa parte do que aconteceu no Jardim do Éden, está sendo descortinado e você vai entender claramente o que aconteceu. O próprio apóstolo Pedro, ele nos orienta a buscar a razão, a racionalidade, o genuíno leite racional, né? O porquê das coisas. O que ele está falando? Ele está falando, busque entender o porquê das coisas, né? Por que era letal o ser humano tomar conhecimento do bem e do mal? Por que Deus colocaria algo letal ao alcance dos seus filhos? Não era para testar. Deus não testa ninguém com mal. A gente já sabe disso, né? Então, para entender, a gente tem que perceber o seguinte, olha, se eu sou semelhante a Deus, né? E eu sou dotado do poder da fé, eu tenho o poder da fé. O poder para fazer acontecer pensamentos, palavras e ações. Jesus Cristo, ele esclarece isso de uma forma muito clara, ele deixa muito claro, muito patente que pensamentos têm o mesmo peso da palavra, que as palavras das ações, e que as palavras também têm o mesmo peso das ações. Então, a partir do momento que a gente entende isso e que a gente entende, caramba, olha o nível de poder do ser humano. Nós somos da mesma linhagem, somos da raça criadora. Temos esse poder dentro de nós. O poder de trazer a existência. Somos co-criadores com Deus. Por isso, lá no Jardim do Éden, foi nos solicitado, não tome conhecimento do mal agora, da possibilidade de se praticar o mal. Porque se você materializar esse poder contra outra pessoa, ele vai acontecer. Entenda que o que está sendo revelado aqui, descortina, revela, demonstra claramente o mecanismo da morte, como a morte é criada.
Entenda o tamanho dessa revelação. A morte é criada através do uso desse poder que nos assemelha a Deus. Se nós usamos esse poder para o mal, esse poder se materializa no nosso semelhante, se materializa e degenera e corrompe o corpo. É por isso que o pecado gera morte, porque a partir do momento que você age contra o seu semelhante, a sua fé faz acontecer na pessoa. Mas como você promulgou essa justiça sobre ela, que é semelhante a você, que é pecadora, e nós também somos pecadores, a mesma justiça se aplica a nós. Essa revelação, ela é importante para que você entenda o momento que nós estamos vivendo e como você deve se comportar nesse momento. Por quê? Por que eu devo saber isso? Por quê? Porque a partir do momento que você entende o que você pode fazer quando você pensa mal de uma pessoa, quando você fala mal de uma pessoa, quando você deseja a morte, quando você transforma o seu corpo numa fábrica de maldade, transforma o seu corpo numa fábrica de trazer destruição para a vida dos outros. Para você entender que há uma relação direta entre o que está acontecendo, entre o que você faz, o que você fala, o que você pensa e a degeneração do seu corpo, porque está chegando um momento em que vai haver uma cobrança, um fechamento de ciclo. Vai ser explicado para cada ser humano desse planeta o que ele está fazendo e qual a consequência do que ele está fazendo. Você precisa saber a consequência do que você está fazendo. Porque a partir do momento em que você sabe, então se você continuar praticando, você já não tem mais perdão. É por isso que há tanto combate pessoal à minha pessoa, ao Ministério Todos pela Vida. Porque os principados e as potestades das trevas não podem permitir, em hipótese alguma, que você saiba o poder que você tem. Porque se você souber e você tiver consciência, caramba, todo momento você vai lembrar, você vai parar e falar assim, se realmente for dessa forma, eu estou construindo a morte, eu vou querer entrar em aliança com Cristo. Para quê? Para que esse corpo meu que foi destruído pelo pecado, ele seja entregue, para que esse fardo seja entregue e para que eu receba um corpo novo. Para que eu receba a semente espiritual de um corpo que vai sendo planificado, que vai sendo transformado até se transformar num corpo semelhante ao corpo de Cristo. Você está entendendo a questão? Nesse momento vai acontecer a separação entre um e outro, entre quem vai ser transformado para a vida e quem vai ser transformado para a destruição. Você pensou que até hoje se tratava de religião, se tratava de um povo, iludido que ia para as igrejas ficar louvando e adorando a um Deus imaginário. Você pensou, de repente, a pessoa que está no mundo, a pessoa olha e pensa assim, mas são pessoas... Isso é vida de ilusão, esse povo é um povo que vive enganado. Não, esse povo, o povo que vive nas igrejas, o povo eleito, é uma nação sacerdotal. É uma nação de sacerdotes e reis. Uma nação que tem o poder para, através da intercessão, fazer o caminho inverso da morte, porque você que está no mundo, você que não conhece a verdade, você está usando o tempo inteiro o seu poder contra você mesmo, contra os seus semelhantes, contra os seus parentes, contra os seus amigos. Mas as pessoas na igreja estão fazendo o caminho inverso, estão materializando a vida e criando um precedente de vida. Estão resistindo a todo tipo de ataque para que você tenha acesso ao conhecimento que pode salvar a sua vida, porque nós fomos feitos sacrifício vivo para que você tenha a mínima chance. Até agora, de repente, você pode não ter entendido, mas a partir de agora não tem como você não entender. Você é descendente do Criador desse planeta. Não importa em que religião você esteja, dentro de vocês tem uma centelha do poder de Deus. E até hoje você usou esse poder sem discernimento. Você usou esse poder criando destruição, criando morte, criando todo tipo de maldade. Isso adoeceu o seu corpo. Você ajustou o seu corpo para produzir a maldade, para produzir a destruição.
E o seu corpo em si mesmo, o seu próprio corpo, foi ajustado nesse processo. Foi destruído nesse processo. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente pode entrar em aliança com Cristo. E para o público da igreja, para o público que já é cristão, né, que já conhece a verdade, que já conhece a palavra de Deus, a vivência do sacerdócio real é muito importante, é muito importante. É por isso que no Ministério Todos pela Vida, a gente trabalha com o foco na assistência a pessoas que precisam e o ministério sendo executado na casa das pessoas, sendo concedida autoridade espiritual para você exercer o sacerdócio real na sua casa. Você é o líder espiritual da sua casa, tem autoridade profética na sua casa, seja você católico, protestante ou de que religião você for. É necessário que você faça o trabalho diário na sua casa. Por quê? Porque ao seu redor ou até mesmo dentro do seu lar tem pessoas que ainda não estão em aliança com Cristo. Essas pessoas são máquinas de destruição, máquinas de morte, falando mal o tempo inteiro, espalhando mentiras, espalhando calúnias, espalhando todo tipo de desgraça que pode ser feita. Essas pessoas fazem isso e elas estão dentro da sua casa, elas estão ao redor de você. Como é que você combate isso? Através do sacerdócio real. Nós somos sacerdotes e reis por um motivo muito específico, porque quando a pessoa que ainda era ignorante, porque a partir de agora já não vai ter mais espaço para ignorância, porque foi revelado abertamente para todo mundo. Mas a partir do momento que essa pessoa, ela materializa, ela está ali pensando, você está intercedendo por ela, você está apagando os dardos inflamados do maligno. De repente, você está dentro da sua casa e você, a partir do momento que você tem essa direção de Deus, você para e pensa o seguinte, fala: eu vou ficar constantemente em oração, porque eu sei que ao meu redor só tem pessoas pensando e agindo destruição. Deus permite que certas coisas aconteçam, que é para você ficar atento. Então, o sacerdócio real, a igreja, o Ministério Todos pela Vida, você é o pastor, você é a pastora, você é o padre, você é a madre, seja lá que religião você for. É você que faz o trabalho todo dia na sua casa, porque de repente você vai numa igreja, isso é ótimo, não saia, não deixe de congregar, mas quando a gente faz dessa forma, a gente costuma olhar para a liderança e enxergar na liderança a responsabilidade pela nossa vida espiritual. É um pedido de oração, faça uma oração por mim, interceda por mim. É você que tem que fazer isso. É você que tem que fazer isso todos os dias. Às vezes a pessoa faz uma oração por obrigação. Eu tenho que orar, eu vou fazer uma oração por um propósito, alcançar alguma bênção, alguma graça, alguma coisa. Não, a oração é todos os dias. Por quê? Porque está sendo materializado morte ao seu redor. O principado e a potestade da região que você mora, ela se conecta com as pessoas que não estão conectadas com Cristo, que não são seladas com Cristo. Como é que isso acontece? Logo de manhã eles começam a falar no ouvido dessas pessoas. E aí a pessoa acorda de manhã, já liga naqueles telejornais que só passa desgraça o dia todo. E a pessoa começa a ouvir: ah, mas e se isso? Ah, mas e se aquilo? Ah, mas e olha isso? Olha aquela pessoa, olha aquele outro. Mas será que fulano está pensando mal de você? Ah, mas será que fulano está planejando alguma... A mente da pessoa começa a ser invadida. E aí, se você não entender como isso acontece, você começa a entrar naqueles pensamentos ali, ó. Você começa a entrar, pensamento que veio do nada, não é do nada. Esse principado e essa potestade, eles trabalham dessa forma para conectar essas mentes. Ele consegue deixar a pessoa pensando nisso o tempo todo. E a partir do momento que você pensa, você fala. E aí começa a falar, começa a falar. E a partir do momento que você fala, você faz. O que você pensa, você fala. O que você fala, você faz. Então você está num lugar, num planeta que está cheio de pessoas que são controladas por espíritos demoníacos. Então, se você não está em aliança com Jesus Cristo, você está sendo controlado pelo inferno de alguma forma. Até teve um sábio que falou isso. O ser humano é um cavalo
Ou ele é cavalgado por Cristo, ou ele é cavalgado pelo diabo. Não tem como você não ter influência de um ou outro. Porque se você não está em aliança com Cristo, você está sendo influenciado pelo mal. Você está o tempo inteiro ali na internet sendo influenciado. Ah, passou na internet, é verdade. Ai, ai. Vocês não sabem da missa um terço, como diria o irmão católico. Então, se você é cristão, a partir de agora é você que é autoridade na sua casa. Você vai congregar e você vai continuar indo na igreja, o seu líder vai continuar sendo seu líder, a sua doutrina é sua doutrina. Não muda nada, só muda a constância do trabalho espiritual, muda a disciplina, muda a noção do sacerdócio real para uma aplicação desse sacerdócio real para a defesa da sua casa. Eu tô aqui para ensinar você e te dar o armamento e a munição e o treinamento para você defender a sua casa, para você proteger a sua casa, a sua vida. Você está entendendo agora a questão? O porquê das coisas? Porque a gente está chegando no momento, igreja, que a perseguição ela vai se tornar tão grande. É porque a maioria são criancinhas. A perseguição não chega para vocês. A maioria, Deus ele protege como crianças. São crianças de colo. Às vezes estão começando a andar agora. Então a perseguição brutal ela não chega para vocês. Mas está acontecendo uma batalha brutal contra a igreja, pelo coração, pela mente das pessoas da igreja. Os políticos, eles entraram, e um político aí ele falou, não, a gente vai entrar e dominar a igreja por dentro. Ele falou isso, que vai entrar e dominar a igreja por dentro. Tá me entendendo? As pessoas estão começando a colocar todo tipo de heresia, e vai chegar um momento que eles vão perseguir ao ponto da pessoa não conseguir mais congregar. Você tem que estar preparado para quando esse momento chegar, você já está no exercício do sacerdócio real, para que nós inclusive tenhamos a condição de contra-atacar. Porque uma coisa é uma igreja que se reúne no domingo, por exemplo, e vai fazer as suas orações, seus louvores. Isso é bom, isso é bacana. Não tem nada de errado nisso. Mas isso vai ser criminalizado em breve. Mas sabe qual é o modelo de igreja que é imbatível? As estruturas das mega churches, das megas igrejas, né, serem transformadas em ponto de assistência humanitária. Ah, mas esse negócio de assistência humanitária é coisa de humanismo, não sei o quê. Olha, o centurião Cornélio, ele recebeu a visita de um anjo, um cara gentil, pagão. Ele recebeu a visita de um anjo por quê? Por causa das constantes orações e esmolas. Você já recebeu a visita do anjo, por acaso? Você já recebeu algum ente celestial aparecer para você e falar assim, olha, isso. Já aconteceu. Uma igreja imbatível, no momento em que nós estamos vivendo, é uma igreja despojada. É uma igreja voltada para atender os miseráveis do mundo. É uma vergonha para a cristandade no Brás existirem várias mega igrejas e ser o bairro com mais mendigo na rua. Como é possível que 80% da população brasileira se declara cristã? Muitos são milionários, alguns bilionários. E tem gente na rua com fome, com frio ainda. Então, ao invés de se reunir na igreja no domingo para fazer aquela adoração, aquele ritual lá, por que a gente não vai para a igreja e abre aquele espaço, coloca uma cozinha, coloca um banheiro lá? Bora, meu filho, entra, tome banho, troque de roupa. Você não tá mais sozinho. Nunca mais você vai ficar sozinho. Você não tá abandonado, não. Nós somos o exército de Jesus Cristo. Aqui você tá em família. Seja bem-vindo. E o sacerdócio real sendo exercido na casa. Uma ação geográfica de você. Até agora você é uma ovelhinha. Você vai para a igreja, você é ovelha. Você vai para casa, você é ovelha. Mas a partir de agora, na sua casa nasceu uma igreja. Você é o líder.
Você é a líder, você tem autoridade profética, você ora todos os dias. A mesma rotina que um pastor tem na igreja, você tem na sua casa. É diferente, muda tudo, muda tudo. Na casa funciona o ministério, na sede funciona a manifestação do poder de Deus, da misericórdia, da piedade. Falta piedade, irmãos e irmãs. Misericórdia. Não holocaustos, não grandes shows, nada disso, nada disso. Porque Jesus Cristo está sendo invocado por pessoas que estão pedindo, pelo amor de Deus, me ajude. A gente passa nas ruas, eles estão empencados lá. Desesperados. Como é possível isso? Como é possível isso? Como é possível que você passa para ir para a igreja no domingo e você vê um negócio desse? Como é possível que você volta da igreja para sua casa, ou que você se reúne para os banquetes? Como é possível que ninguém faz nada com relação mas a gente está fazendo, mas ainda tem. Não era para ter ninguém na rua aqui em São Paulo, não. Não era para ter uma única pessoa, porque somos milhões aqui nessa cidade. É uma vergonha. É uma vergonha. Então, se a igreja hoje colocar a mão na consciência e falar, olha, de repente o nosso louvor nem está sendo ouvido, está sendo recebido como aquilo que foi falado em Isaías, como o sacrifício de um cão. Um negócio abominável, assustadoramente horrível. Mas se de repente se coloca a mão na consciência e fala, rapaz, uma igreja com estrutura dessa aqui, num bairro desse aqui, são milhões de reais, são pastores, padres, lideranças ganhando milhares de reais por mês, 50 mil. Por que um pastor tem que ganhar 50 mil reais ou mais? Não existe isso. Não existe, não. Não é aceitável um negócio desse. Num mundo destruído como está, numa condição onde a igreja está sendo atacada, não é aceitável que pastores se envolvam com um negócio. O cristão tem que estar na política? Tem, mas não tem que ficar lá recebendo dinheiro disso ou daquilo, não. Porque eles querem encontrar maneiras de comprometer. Eles estão o tempo inteiro tentando comprometer. E quando eles não acham, porque ainda tem isso, quando eles não acham motivo para comprometer a pessoa ou o ministério, eles inventam. E eles inventam e espalham, e de repente até o povo da igreja está participando da patifaria. Ajudando a fazer. Entendeu? Então, eu pergunto para você, qual é o modelo de igreja que você acha que Jesus Cristo ele ficaria mais satisfeito agora? Uma igreja que se comporta completamente despojada? Ou uma igreja rica, abastada, que vive em cultos? Tem coisas que realmente são assustadoras, né? Um camarada aí começou a fazer um propósito de colocar charuto, bacon e cerveja. É o propósito do charuto, do bacon e da cerveja. O outro tá andando armado, tá botando a pistola na cintura e tá indo fazer o culto com a pistola na cintura. Nós somos sacrifício. Nós somos ovelha no meio de lobos. Nós somos a oferta para salvar eles. Se for necessário que nós morramos, você vai ter uma arma para atirar em quem você tem que salvar? A maior honra é você realmente ser sacrificado. Às vezes, literalmente, de forma brutal. Mas a gente tem isso acontecendo. Tem desvio, tem gente investigado por corrupção, dando dízimo dentro da igreja. Você está entendendo? A igreja tem que ser vista nas ruas, mas não só em manifestações políticas, porque a manifestação política aconteceu e a igreja se prostrou diante de um homem. Fulano vai resolver, é um mito. Não estou falando nada contra ele, não. Mas o erro foi ter esperado, colocado a esperança. Pessoas ajoelhadas diante de quartel do exército, pessoas se prostrando diante daquilo que o ser humano pode fazer. Resultado: as esperanças foram frustradas.
A expectativa foi frustrada. Por quê? Porque o homem ainda é homem, é falho. Não estou falando que fez nada de errado, não. Eu estou falando que o ser humano não tem estrutura para suportar o peso. Entendeu? Só quem tem condições de suportar o peso é Cristo. E Ele fez isso na cruz do Calvário. Eu tenho Quando eu estava meditando sobre essas coisas, me veio uma imagem. Deus me mostrou uma imagem muito forte do campo de concentração de Dachau. É um campo de concentração onde colocaram muitos judeus. E existem imagens muito famosas do momento em que o exército aliado chegou lá. Pilhas de cadáveres. Pessoas já em estado de inanição. Pessoas muito magras, não tinham mais expressão facial. Pele e osso. Aquelas pessoas estavam extremamente felizes. Foi um momento de libertação incrível. Uma imagem que nunca sai da mente. Nunca sai da mente. Nunca sai da mente. E ainda que aquelas pessoas estivessem felizes, elas estavam tão magras que não dava para perceber a expressão facial delas, porque não tinha músculo. Mas você olhando, você dá para perceber que tinha uma felicidade ali. A igreja tem que ser o exército aliado chegando nos lugares onde precisa de luz. Nós somos a luz do mundo. Se o mundo está em trevas, não é possível que alguém consiga encontrar uma desculpa para falar que mas era para ser assim. Não, não era para ser assim, não. O livro do Apocalipse, ele fala que se você não fizer isso, eu vou tirar o seu candeeiro do lugar. E se tira o candeeiro do lugar, o lugar fica em trevas. Mas só diante da prevaricação, diante da omissão, diante da soberba, da mentira, de tudo que está acontecendo. A igreja tem que ser o exército de libertação. E dá para ver acontecer. As pessoas olhando, a igreja chegando para dar suporte, para acolher os miseráveis, para acolher quem está em situação de rua. São 50 mil só no centro de São Paulo. Por quê? Por que tem esse tanto de gente precisando? Se temos tanto. Tem muita gente rica na igreja. E ainda que cada um doasse R$1, dá para fazer muita coisa. Porque a questão não é o dinheiro, é a atitude. É a atitude. Porque você pode não ter nada, mas se você for uma pessoa de atitude, as coisas acontecem ao seu redor. As coisas começam a se modificar. Satanás vai se levantar, o inferno vai se levantar inteiro. Entenda, quanto maior a perseguição, maior é o perigo que você representa. Quanto mais perigoso você for para o inferno, maior o nível de perseguição contra você. É por isso que aquelas pessoas que estão nas ruas precisam ser resgatadas, porque aquelas pessoas foram jogadas lá porque foram as primeiras a serem atacadas por Satanás. Foram as primeiras. Entendeu? Então, pense a respeito de tudo isso. Pense a respeito de tudo isso. Porque se você tiver um coração propício, você receber essas palavras e você meditar e você pedir direção ao Espírito Santo, ele vai falar o que você tem que fazer. Você, liderança, você de qualquer denominação. Ele vai te falar o que você tem que fazer. Entendeu? E aí, o que está acontecendo, porque, olha, preste atenção numa coisa. O grupo que está no governo hoje, eles perderam para a direita, certo? Eles não vão aceitar isso de novo. Eles vão exterminar quem for necessário para fazer isso. Para não deixar que isso aconteça. Eles vão se infiltrar na igreja, eles vão ir na Assembleia de Deus e se infiltrar por dentro, eles vão na Universal, eles vão em todas elas. Eles colocaram pessoas dentro das igrejas. E eu falo isso para você com certeza, porque na época da eleição eu monitorei o grupo que estava fazendo isso e fui seguindo as conexões. Esse aqui é amigo de tal, amigo de tal, amigo de tal, que segue tal, que segue tal. Fiz os prints, tenho todos os prints. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu denuncio isso aqui? E a resposta foi não. Alguns desses vão ser salvos, são infiltrados nas igrejas, mas alguns vão ser salvos nesse processo, porque nesse processo vão ser influenciados pelo Espírito de Deus e vão ser salvos. Olha só que até quando Satanás acha que está prejudicando a igreja, Deus fala não. É porque assim, você imagina, ele está colocando ovelhas dentro do curral do Senhor. Bodes, né, disfarçados, lobos disfarçados. Aí Deus olha e fala, não, deixa vir.
Quem está entrando não tem poder para influenciar quem tem dentro, não. Quem está dentro, não. Essa pessoa que está entrando para influenciar vai ser influenciada. No mínimo, o que vai acontecer é ela perceber que ela não vai conseguir prevalecer contra a igreja. Não vai conseguir. Esqueça. Esqueça. Desista. Ninguém que se levantar contra um filho de Deus vai conseguir prevalecer. Esqueça. Não vai mesmo. Entendeu? Então, eu peço a Deus agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, abençoa a tua casa. Abre a mente dessas pessoas para o que está acontecendo dentro, para o que pode vir a acontecer, para a ameaça que nós estamos sofrendo, para o perigo que nós estamos correndo, Pai. Abre a mente das lideranças, dos membros, para que cada um se torne Davi, Senhor. O menor será como Davi. Que o teu Espírito Santo, Pai, leve essa mensagem a todos que precisam ouvir essa mensagem, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que a tua presença, ela testifique a todos que escutarem dessa mensagem, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olha, presta muita atenção em tudo que foi falado aqui, tá bom? Porque pelo nível das coisas que estão acontecendo e pelo nível dessa revelação, você sabe exatamente o que vai acontecer, o momento que nós estamos. E se você não souber, o Espírito Santo revela para você agora, amém? Um abraço.